Busco força para falar de um assunto aonde requer uma grande firmeza, porque eu digo do mundo futuro. Como será o futuro do mundo em que vivemos? Falo de um projeto político onde hoje os grandes não me escutam e os pequenos não me entendem, mas as próprias circunstâncias do dia a dia vai ser a minha testemunha. Falo de três potências que o mundo já está conhecendo e uma que está em ascensão. Digo da Rússia, da China e do Brasil. Vou começar pela Rússia, não porque agora pegou a Crimeia e está invadindo a Ucrânia, mas a Rússia está pegando força fora do território da Soviética, da ex-União Soviética. A influência russa está crescendo principalmente na América Latina. A gente vê governos da Bolívia, da Venezuela, com muita força russa. Países que se abstêm de ganhar dinheiro com medo de ferir o ego russo. O Brasil sofre influência nessa área. Com muita sutileza. Agora, o governo brasileiro, que tem uma influência através do Fórum São Paulo, liderado pelo movimento petista, esquerdista, onde eles querem implantar na educação brasileira princípios comunistas. Digo isso, amigos, porque as Ascobras tem um projeto globalizado e na América Latina temos a maior dificuldade hoje na penetração pela força da convicção russa. Estamos oferecendo ajuda ao governo da Bolívia para vender gás natural para a Europa, mas o medo da Rússia faz com que o governo da Bolívia nem queira tocar no assunto. E não sei se mudar de governo na Bolívia vai mudar também o pensamento daquele povo. Agora nós temos, por exemplo, a Venezuela, com forte influência russa. Nós temos Cuba, forte influência russa. Porque é resquício de um comunismo que pairou no mundo, em que achou-se que estava morto devido à democracia. Mas a democracia está fracassando a cada dia. Um exemplo são os americanos. Porque não existe democracia sem dinheiro. É muito fácil deixar que o povo escolha, mas é preciso que tenha dinheiro para desenvolver os projetos. E o comunismo centraliza nele o poder econômico. Meia dúzia de mandatários mandam em tudo e o povo obedece porque não pode opinar. É claro que o povo está indo para as ruas. Nos países democráticos, tira os governos pelo voto. E nos países em que não existe democracia, pela força, pela coerção. Os movimentos já não aguentam mais, o povo passa fome e grita na rua. Já nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, o povo grita pela perda dos privilégios. Mas aí que está o problema. A Rússia cresce e nesse crescimento da Rússia, o povo não pode, não manda e não tem vez. E mesmo a União do Ocidente não pode deter a Rússia. Nós temos a China. A China é um país que está tranquilo, com um exército bem consolidado, uma economia bem consolidada, com reservas
cambiais, reservas no exterior. Tem ainda uma bucha de canhão, que é a Coreia do Norte, que ameaça os países a interesse da Rússia, a interesse da China, melhor dizendo. Então a China está vendo tudo de camarote. Ninguém ameaça a China, porque a China está como um dragão para a política globalizada. E os Estados Unidos? Perdeu força. Imagina agora essa derrota, vendo a Rússia invadir um país do tipo a Ucrânia, sem nada poder fazer, desafiando as leis internacionais, e os Estados Unidos tentando persuadir, e não é o Obama, a política externa do Obama é a melhor política que já tivemos. Melhor que a do Bush, melhor do que a do Ronald Reagan, as últimas administrações americanas. A melhor é do Barack Obama. A oposição interna dos Estados Unidos, quando critica Obama, é uma briga interna em casa para tentar levar vantagem de um problema que não tem jeito. Os Estados Unidos falta dinheiro, está no limite dos gastos. O próprio Obama disse que não aguenta mais bancar guerras. E a União Europeia, além de não ter dinheiro, sente frio. É dependente do gás natural da Rússia, para que não morra de frio, congelados. Então, estamos diante de um problema insolúvel, que é o crescimento da Rússia. Ainda bem que a China não é aliada da Rússia nessa hora, porque senão massacraria todos os outros continentes. Então nós temos o Brasil. O Brasil está crescendo, ficando autossustentável na agricultura, autossustentável no petróleo, autossustentável em tecnologia. Não é esse Brasil atual, o Brasil do futuro. Por isso não pode o governo do Brasil estar nas mãos de nenhum segmento esquerdista, com pensamento comunista. E aí está o atual governo do PT, que tem realmente esse perfil. Por isso os brasileiros devem recusar veementemente a continuidade dessa administração. É claro, amigo, que não vai resolver o problema de uma hora para outra, vai levar 10 a 20 anos para a mudança de comportamento dessa nação. Mas não tem como o Brasil parar de crescer. Terra fértil, tudo que se planta dá, e a própria sociedade vai poder cobrar dela mesma uma posição melhor do Brasil. Gostaria de dizer a você que me escuta que as Pobras têm um projeto do futuro para o Brasil. Que no futuro irei em outras horas nesse canal das Pobras contar dos nossos projetos econômicos, projetos de desenvolvimento. Mas agora eu alerto para a política internacional. Eu alerto para a nova dimensão da geografia do mundo. Não se trata de separatismo que vai existir na Espanha, Catalunha e nesses países onde fala a língua basco. Eu quero dizer para vocês que, na verdade, é necessário uma nova geografia. Eu já escrevi um artigo sobre isso. Não é admissível que as Ilhas Malvinas pertençam à Inglaterra. Não é possível nós termos na América Latina um país onde tem um território francês. A Guiana. Nas Pobras, a Guiana francesa vai pertencer ao Brasil ou se tornar independente, um país. Não pode virar a Ilha Malvina curral do país da Inglaterra. Ou vai ter que ser anexada à Argentina ou se tornar um país independente, ainda que seja pequeno. O Vaticano é pequeno e consegue sobreviver.
A gente tem que mudar a geografia da América Latina. Temos muitas coisas a mudar. O projeto das Pobras é unificar a América Latina numa soberania, numa independência. E para isso precisamos, cada vez mais, que a política internacional do Brasil esteja coadunando com a nossa política. Eu estou falando nessa época, nesses termos, para que você entenda o nosso projeto de política internacional. Temos representantes no Chile, na Bolívia, temos representantes em Sudão do Sul, temos representantes no Paquistão. As Pobras têm embaixadores em vários países do mundo e plantando ideias. Porque não representamos o poder. A ONU representa o Estado de Direito. Já nós representamos o povo que mora nesse Estado de Direito. E como o povo tem força para mudar, que seja democrática o país ou não, a força nossa vem do povo. Primeiro vem de Deus. Por isso eu estou antecipando um desenho do futuro. O Brasil precisa avançar para não perder espaço para a Rússia, não perder espaço para a China e pegar esses fragalhos dos Estados Unidos, que vai vir diante de uma bancarrota financeira. O Brasil precisa se preparar com as suas forças, não bélicas, mas forças de defesa, porque pode vir uma força bélica da China ou mesmo da Rússia, tentando ditar normas no Brasil. As Pobras não vai deixar que o Brasil seja vítima de nenhum país que queira mandar no mundo. Por quê? Somos autossuficientes. Não somos hoje, porque o governo é fraco, mas no governo das Pobras o Brasil será forte na agricultura, na tecnologia, será forte na economia, porque vamos desconectar a economia global do Brasil. O Brasil vai poder mandar na economia, ter domínio sobre o seu dinheiro e não depender de especuladores internacionais. Nós precisamos compartilhar, mas o controle está na mão do Brasil, não pode estar na mão das outras nações. Como os Estados Unidos têm um controle na mão da tecnologia, controle da guerra, ele controlava tudo. Só que agora acabou o dinheiro. O Brasil precisa pegar essa posição que antes pertencia aos Estados Unidos. Esse é o projeto das Pobras. Parceria com os americanos, principalmente na inteligência. Não das bisbilhotagens das agências, e sim da NASA. O que nos interessa como as Pobras? Para o Brasil do futuro, parceria com os americanos na inteligência, na descoberta da NASA. Precisamos ocupar o espaço sideral. As próximas guerras do mundo vão ser controladas pelos ares. Quem tiver o controle do céu terá controle da terra. Por isso, vamos querer que o Brasil não lance essas caixas de fósforos dizendo que é satélite, mas com tecnologia avançada. Possamos investir maciçamente. O Brasil não gasta na área de tecnologia. O Brasil apenas fica copiando como se fosse pirateiro, aonde fica copiando os originais. O Brasil precisa investir na educação, nessa área de desenvolvimento tecnológico. O Brasil precisa avançar. Eu não vou dizer que os que estão aí vão fazer, e nem os que estão candidatando esse ano de 2014. O nosso projeto é daqui a 10 anos. Vai passar 2018, 2020, mas eu acredito que até 2022 temos mudança no Brasil, mudança substancial. É claro, amigo, que todos esses governos vão contribuir um pouco para o avanço. Mas eu alerto não os governos, alerta você que está me escutando, para que você venha conosco no mesmo diapasão, na mesma filosofia, para que vocês conosco consigam mobilizar essa nação. A mudança da mentalidade,
A mudança do coeficiente de inteligência, a mudança vem da sua mente, porque o que você pensa pode dirigir a sua vida. O que você pensa para o Brasil do futuro? Porque o mundo, você está vendo esse desenho, os Estados Unidos quebrando, a Rússia avançando, a China na prepotência que tem, empurrando nos países aliados pela força, pela coerção, produtos duvidosos. E o Brasil? Vai depender de tudo de fora? A gente precisa liderar, pelo menos daqui a 10 anos, a América Latina, para que daí a gente consiga liderar todos os outros continentes. Gostaria de dizer, para finalizar, na próxima aparição minha com vocês, irei falar sobre a questão da defesa do Brasil. E aí um assunto muito delicado, que poucos é compartilhado mesmo dentro das Pobrais, que se chama-se a bomba elétrica. Esse assunto é um assunto que é de defesa nacional, é o nosso principal projeto, é sobre a bomba elétrica. Acreditamos que em 10 anos conseguimos desenvolver esse projeto. Precisa de físico nuclear, não se trata de esse assunto de bomba nuclear, nada disso. Se trata de uma arma preventiva e a gente precisa desenvolver isso. As Pobrais têm esse projeto de defesa principal, mas para isso precisamos dominar o espaço sideral. As Pobrais querem o futuro do Brasil, que seja um futuro onde as nossas crianças podem brincar tranquila na rua, onde a educação acompanhe o desenvolvimento do mundo, porque não aprendemos em sala de aula devido aos professores não serem valorizados, devido à autoestima muito baixa de quem ensina e até mesmo de quem aprende. Mas o dia a dia nos dá lição, a vida nos ensinou. A partir daqui em diante, com o nosso projeto das Pobrais, vamos ser, juntos com você, um parceiro do futuro. E tenho dito,